24, 26. Basicamente, a gente vai fazer nossa terceira avaliação 31 de maio. E essa semana a gente está concluindo os assuntos. Aí na próxima terça a gente faz a prova. Ou vocês preferem na quinta? Vai ser quantos dias? Uma revisão na terça para a gente fazer na quinta, né? Pode ser na quinta. Vai ser quantos dias o quê? A prova? É, para entregar. Se eu botar na terça, vocês entregam na quarta. Se eu botar na quinta, entrega na sexta. Um dia? Sim, não é prova grande, não. Aí eu poderia botar ou na terça ou na quinta. Não era bom botar na terça para fechar na quinta. Vamos fazer. Então vamos fazer assim. Eu libero a prova na terça-feira, na quinta-feira vocês entregam, tá certo? Deixa eu agendar aqui. Avaliação. Ok, professor. Já estava agendada essa data, né? Já. 31 de maio. Pronto, então a gente faz assim. Ok? Aí, essa semana a gente vai concluir o assunto, tá? Vai resolver alguns problemas e na terça-feira a gente encerra. Eu acho que a grande maioria da turma está bem, né? E está precisando de pouco para passar. Vocês viram que eu já coloquei as notas, né? Ok, então vamos lá. Eu pensava que eu ia mudar isso aqui, mas já estava marcado. Vou fechar aqui. Deixa eu pegar o material. Eu estou pretendendo usar hoje. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Sim, pronto. Veja, eu vou botar para gravar, tá? Mas antes de começar nessa parte de intervalos de confiança, eu queria fazer assim uma revisão de testes de hipóteses, só para lembrar o que a gente tinha colocado. Bom, pronto, veja só. Basicamente, deixa eu abrir aqui, botar um tamanho maior aqui. Eu vou salientar algumas coisas que são
importantes para a gente, né? Basicamente, a gente estava testando essas hipóteses aqui, ok? Quando o teste de hipótese era unilateral, tá? E eu tinha comentado que eu só vou botar essas hipóteses aqui se houver uma desconfiança de que a média é maior do que o valor misero, ou então menor. Tá? Porque se ele não citar no problema nenhuma desconfiança nesse sentido, aí você vai testar a hipótese de que é diferente. Tá? Uma hipótese desse tipo aqui, por exemplo, num teste bicaudal. A média é igual versus a média é diferente. Tá? Bom, isso no teste de hipótese para a média. Tá? Tem as situações de tipo de erro e tal, mas eu tenho duas estatísticas de teste que são importantes. Essa daqui, que é utilizada se a variância da população for conhecida, tá? Ou seja, a média da amostra menos a média hipotética que eu estou testando, dividido pelo desvio padrão da população sobre raiz de n. Mas se esse... Professor, Oi. mas esse negócio de variância da população ser conhecida, isso é praticamente improvável, né? Porque se a gente está usando estatística é porque a gente quer conhecer, né? Normalmente, se não tem trabalhos anteriores sobre o tema, então a população normalmente a média é desconhecida e a variância também é desconhecida. Isso é o comum de ocorrer. No entanto, pode ser que tenha trabalhos anteriores sobre aquela população e que foi testado a hipótese de que a variância era igual a um determinado valor. Se essa hipótese foi testada e foi aceita, então você pode usar ela como sendo a variância verdadeira da população. Mas o comum, como você falou, é ser desconhecido os dois. Aí, nesse caso, a gente usa o T de student, a distribuição T de student, porque no lugar do sigma, a gente vai utilizar o desvio padrão da população. Ok? Tem alguém aí? Certo? Então, é essa a estatística aqui. E a regra é bem tranquila, eu rejeito a hipótese nula se a minha estatística do teste cair na região crítica. Tá? Por exemplo, num teste de hipótese unilateral à esquerda, eu estou testando que a hipótese é misero. Mas se a minha estatística do teste cair aqui, eu rejeito a hipótese que é misero, porque, veja, a estatística está longe da minha hipótese. Se cair aqui, está perto. Eu aceito. Ok? A mesma interpretação no teste unilateral à direita. Se cai aqui, eu rejeito a hipótese nula. Se cai na região crítica. Se cai na região de aceitação, eu aceito a hipótese nula. E para o teste bilateral, então, do mesmo jeito que você falou que normalmente a variância é desconhecida, e também, normalmente, a gente não sabe se é maior ou se é menor. Normalmente, o teste que é mais feito é esse teste bilateral. Tá? Aí, nesse caso, se cair aqui ou aqui, eu rejeito a hipótese nula, mas se cair aqui, eu aceito. Tá? Agora, toda situação é uma situação. Pode ser que ocorra esse tipo de hipótese alternativa ou então esse outro tipo aqui.
Tá? Então, basicamente, o teste de hipótese é esse. Outro comentário que eu preciso fazer é que a distribuição normal e T são muito parecidas. E o que acontece é que, quando o tamanho de amostra vai aumentando, essa distribuição T converge para a distribuição normal. Aí, quando a gente diz que a partir do tamanho de amostra 30, a gente considera que a amostra é grande. Aí a gente diz tanto faz usar a T ou a normal. Tá? No entanto, se a amostra for pequena, é obrigatório o uso da distribuição T de student na realização do teste. Ok? Bom, aí tem alguns exemplos aqui, que eu vou falar esse primeiro, que eu nem sei. Não, ele está falando. Pronto, esse aqui, ó, veja. Uma empresa imobiliária fez um levantamento do valor de mercado de 16 residências dessa vila, com a intenção de estabelecer negócios na região. Tá? Na sua região de origem, os valores dos imóveis deste mesmo padrão têm preço médio de $284.000 e desvio padrão 64 mil. Tá? Então, isso aqui é na região dele. Tendo como referência o valor de imóveis de sua região de origem, a firma quer verificar se pode manter o mesmo critério de avaliação para as residências das Águas Claras. Aí os valores observados são esses aqui. Então, ele tem uma amostra de tamanho 3, 6, 9, 12 e 4, 16. Tá? 16 residências. E ele ainda deu a soma de x e o somatório de x ao quadrado. Isso facilita muito a vida. Porque com isso aqui, eu calculo a média e com isso aqui eu calculo a variância. Tá? Vocês sabem como? Espero que saibam, porque isso pode ocorrer na avaliação de vocês. Tá? Bom, aí ele diz, com um nível de significância de 5%, defina as hipóteses e faça o teste unilateral. Então, ele está pedindo teste unilateral, por quê? Porque na sua região de origem os valores têm esse preço médio. Então, a hipótese dele é que a média é igual a 284 mil, ok? Versus a hipótese alternativa, tá? É que é maior do que 284 mil. Tá? Porque se for maior, aí ele vai tentar mudar o critério de avaliação. Tá? Essa letra B e C, eu não vou fazer problemas desse tipo, tá? Nem a D. Basicamente, ele vai fazer o teste. Aí ele diz o nível de significância de 5%. Esse nível de significância, como o desvio padrão da amostra é desconhecido, ou o desvio padrão da população é desconhecido, eu vou usar o desvio padrão da amostra. E a minha estatística do teste vai ser a T de student. E eu tenho 16 graus de liberdade. Veja, eu acho que eu ainda não botei a tabela T na página
no siga A. E eu vou aproveitar para colocar logo agora. Tá? Materiais. Inserir arquivo na turma, escolher arquivo. Então, vamos colocar logo essa tabela, que é a tabela que a gente vai talvez utilizar também na prova, né? Tabela T de Student. Hoje é que dia? 24. Ok. Vocês sabem por que o nome dessa tabela é T de Student? É porque o pesquisador que descobriu essa distribuição, ele escrevia os artigos dele de forma homônima. Ele não queria dizer quem era ele. Aí ele usou o pseudônimo Student. Tá? Bom, então essa tabela, deixa eu abrir ela aqui. Essa tabela T de Student, e ela é muito fácil de utilizar, mais fácil do que a outra, né? Do que a normal. Essa tabela T de Student, a gente vai olhar para o número de graus de liberdade, que é, no caso, o tamanho da amostra é 16, então o número de graus de liberdade é 16 menos 1, 15. Aí eu vou olhar aqui para 15 graus de liberdade, tá? E eu vou olhar aqui também para o nível de significância 0,05. Aí na interseção eu acho o valor 1,75. Tá? Então, ó, se minha estatística do teste que eu calcular for maior do que... Deixa eu abrir aqui. Está aqui. Se a minha estatística do teste que eu calcular for maior do que 1,75, então eu rejeito a hipótese H0, tá? E eu digo que a média de preços nessa nova região é maior do que 284 mil dólares. Ok? Bom, isso aí num teste de hipótese para média, né? Quando a gente está com um teste de hipótese para proporção, deixa eu chegar aqui, pronto. Quando a gente está com um teste de hipótese para proporção, cadê? Pronto. Aí a gente vai estar testando essa hipótese aqui, que a proporção é P0, e a hipótese alternativa pode ser que seja menor do que P0, maior ou diferente. Normalmente a gente tem, mas a estatística do teste é sempre essa daqui, ó. A proporção amostral menos o P0. O P0 é da minha hipótese, dividido pelo erro padrão, P0, Q0 sobre N. Então, essa é a estatística do teste. Se ela cair aqui, eu rejeito H0. Se cair aqui, eu aceito H0. Nesse caso, a distribuição é normal. Como a distribuição é normal, tá? Deixa eu pegar aqui. Como a distribuição é normal, aí eu vou olhar o nível de significância do teste. Por exemplo, se for 5%, aí eu vou procurar na tabela da normal 0,05, o valor que mais se aproxima.
e eu vou encontrar o Z, que vai ser 1,65, negativo desse lado, positivo do outro lado. Então, ó, se cair aqui na região crítica, eu rejeito H0. Se cair aqui, eu aceito H0. Tá certo? Isso aí foi uma breve revisão de teste de hipótese. Tá? Mas a aula de hoje, essencialmente, vai ser sobre intervalos de confiança. E eu vou falar rapidamente sobre intervalos de confiança, porque eu pretendo mais apresentar as fórmulas. Tá? Então, eu estou colocando para gravar, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre intervalo de confiança. Eu estou voltando para o tópico de intervalo de confiança. Vai ser um tópico breve. Vocês vão ver. Bom, quando a gente vai estimar um parâmetro, como a média ou como a proporção, a gente só estima um único valor. Por exemplo, a média da amostra ou a proporção da amostra. E a chance de eu cometer um erro nessa estimativa é muito grande. Tá? E a gente não tem ideia da magnitude do erro que cometeu. Então, a proposta é a seguinte: não fazer uma estimação pontual através de um único ponto. Fazer uma estimação intervalar, como nesse caso aqui. Ó. Eu tenho dois limites, um limite inferior, que é o A, e um limite superior, que é o B. E a proposta de intervalos de confiança é que eu possa calcular a probabilidade de que esse parâmetro que eu estou estimando, que pode ser a média ou que pode ser a proporção, esteja entre esses dois limites com uma probabilidade alta. Tá? Então, qual é o objetivo no intervalo de confiança? Definir dois limites de modo que a minha média, por exemplo, esteja entre esses dois limites e eu conheça a probabilidade disso ocorrer. Porque, por exemplo, se eu disser a probabilidade de que a média esteja entre A e B é igual a 0,95, então eu tenho 95% de confiança na minha estimação intervalar. E eu vou ter 5% de chance de cometer um erro. Tá? Então, a ideia do intervalo de confiança é um complemento, tá? Vamos dizer, ao teste de hipótese bilateral. Porque se eu faço o teste de hipótese bilateral e eu rejeito a hipótese nula, tá? Aí eu fico pensando, já que eu rejeitei, será que ele está do lado maior ou do lado menor? Bom, se eu pegar, depois que eu fiz o teste de hipótese, e montar um intervalo de confiança, eu vou conhecer os valores plausíveis para o parâmetro que o parâmetro da população possa assumir. Tá? Então, essa é a ideia da estimação intervalar. É um complemento à estimação pontual e é um complemento ao teste de hipótese, porque você vai ter uma ideia, tá? De que valores a média pode assumir ou a proporção pode assumir, porque ela pode assumir valores plausíveis dentro desse intervalo. Tá? Bom, aí primeiro a gente vai ver o intervalo de confiança para a média. E eu tenho a situação com variância conhecida, tá? E, no caso, quando a variância é conhecida, a gente usa a distribuição normal. Ele vai desenvolver o intervalo aqui, mas eu vou apresentar ele, tá?
diretamente aqui, que é a fórmula que a gente vai utilizar. Tá? Observe. Eu estou com esse intervalo, ó, probabilidade de que esteja entre A e B, que a média da população Mi esteja entre A e B, seja igual a 1 menos alfa. Esse alfa é o erro, tá? É o nível de significância, tá? Aí eu vou fazer um comentário aqui. Esse 1 menos alfa, eu vou chamar de nível de confiança. Tá? Normalmente, a gente pode dizer assim, valores usuais são 90%, tá? 95%, tá? E 99%. São valores usuais que a gente vê para montar um intervalo desse. Tá? E o complemento disso é o erro que eu posso cometer. Tá certo? Bom, aí nesse intervalo, eu tenho uma situação aqui, ó, que esse M é a média amostral. Tá? Todo mundo sabe, tá vendo, né? Esse X barra é a média da amostra. Tá? O sigma, esse sigma aqui, vai ser o desvio padrão da população. O N a gente sabe, que é o tamanho de amostra. Tá? E o que seria esse Z alfa sobre 2? É o nível crítico. Deixa eu marcar ele aqui. E eu vou dizer o que seria esse Z alfa sobre 2. Esse Z alfa sobre 2, ele está relacionado com o alfa. Porque o alfa é a probabilidade de eu cometer um erro na estimação do meu intervalo. E esse erro ele está dividido para os dois lados, para o lado esquerdo e para o lado direito. Aí por isso que ele botou Z alfa sobre 2. Tá? E está relacionado com o alfa. Então, veja, eu tenho um gráfico aqui, ó, tá vendo? 1 menos alfa é o meu nível de confiança. Desse lado, eu vou ter alfa sobre 2 do lado esquerdo e alfa sobre 2 do lado direito, que são os erros que eu aceito cometer. Tá? E aqui, os valores críticos da normal. Tá? Então, se eu estou montando um intervalo de confiança de 95%, tá? Aqui, então eu vou ter 5% de erro. Esse alfa sobre 2 vai ser 0,025, e aqui também. Aí o que eu vou fazer? Eu vou consultar a tabela da normal, tá? Deixa eu abrir ela. Vou consultar a tabela da normal. E eu vou procurar o valor que mais se aproxima de 0,025, que vai ser esse daqui. Eu tenho o valor exato. Então, menos 1,96. Tá? Menos 1,96. Bom, esse é o valor do lado esquerdo. Do lado direito, então, eu vou ter menos 1,96 e mais 1,96. Aí seriam os valores que eu colocaria aqui para finalizar o intervalo de confiança.
Tá? Então, no intervalo de confiança, eu tenho uma média, eu tenho o valor que eu vou consultar na tabela da normal, que depende do nível de significância alfa. Eu tenho o desvio padrão da população, que, se é conhecido, ele vai dar no problema. E N é o tamanho de minha amostra. E, com isso, eu posso calcular o intervalo de confiança. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Tá? Esse aqui. Ó. Vamos fazer isso. Testes de compressão foram aplicados na marca A de cimento para avaliar sua resistência em concretos. Foram produzidos 13 corpos de prova e os testes foram aplicados no laboratório dessa universidade. Tá? Aí ele diz, o corpo de prova padrão brasileiro, ele tem 15 centímetros de diâmetro, 30 centímetros de altura e a idade de referência é 28 dias. Eu acho que depois de fazer o concreto, ele endurece 28 dias, né? Aí foi registrada a compressão ao concreto. Tá? E tem essa resistência característica do concreto à compressão, esse valor aqui, 30 MPa. Tá certo? Bom, aí o que acontece? Ele confeccionou quantos? 13. Aí aqui está os 13. Tá? Aí tem a média da amostra, o desvio padrão da amostra. Tá? Aí ele diz, a empresa afirma que o processo tem 25, vocês aí que são engenheiros, MPa ao quadrado. Eu não sei como é que sigla é essa, não. Tá? Mas a variância é 25, então o desvio padrão é 5. Tá certo? E ainda mais ele tem a média da amostra e o desvio padrão da amostra. Bom, e ele quer montar um intervalo de confiança de 5%. É o intervalo de confiança que quer montar. Tá? Então, observa. Ele pegou a média, tá? 33,76, menos 1,96. Esse menos 1,96, ele pegou a partir do nível de confiança, 95%. E o alfa é 5%. 5% dividido para os dois lados, 2,5%. 2,5%, ele vai na tabela da normal e encontra 2,5%, e encontra menos 1,96. Ok? Então, esse é o valor. Menos 1,96 vezes o desvio padrão, que é 5, raiz de 13, que é o tamanho de amostra. Tá? E aqui, basicamente, vai ser a mesma coisa, só que com sinal positivo, porque é o lado direito da tabela da normal. Tá? Aí agora ele fez as contas e encontrou o valor. 31,04 e 36,48 para a média desses, a média da resistência desses concretos, tá? Com 95% de confiança. Ok? Então, observa, a média da amostra está dentro aqui do intervalo. Tá? E se eu tivesse uma hipótese qualquer, por exemplo, de que a média é 30,
tá? Como 30 está dentro desse intervalo, aí eu poderia aceitar essa hipótese, tá? Mas ao nível de significância de 5%. Mas se eu dissesse que a média é 30, 30 está fora do intervalo, né? Porque o intervalo é entre 31 e 36. 30 está fora do intervalo. Então, 30 não é um valor plausível para a média da resistência do concreto. Tá? Os valores plausíveis são 31 a 36. Ok? Então, esse é o intervalo de confiança para a média, com o desvio padrão conhecido, usando a distribuição normal. O intervalo de confiança com a variância desconhecida, eu vou usar a distribuição T-de-Student, similar ao que eu fiz no teste de hipótese. E eu queria que vocês vissem aqui o intervalo de confiança, é esse aqui, ó. É igualzinho ao anterior. A diferença é que, no lugar de usar o sigma, eu vou usar o desvio padrão da amostra e, no lugar da normal, eu vou usar a T-de-Student. Tá? Então, para aquele mesmo problema das amostras de concreto, tá? Aí tinha os cálculos lá do desvio padrão. Tá? E ele está fazendo aqui, ó, a média, 33,76, o desvio padrão da amostra, 4,665, raiz de 13, que é o tamanho da amostra, e aqui a distribuição T-de-Student, para o nível de significância de 5%. Observe, em intervalos de confiança, esse nível sempre vai ser dividido por 2, porque o erro está dividido para os dois lados. Então, vou ter 2,5% para um lado e 2,5% para o outro. Eu vou abrir aqui a tabela da T-de-Student e o tamanho da minha amostra é 13, então o grau de liberdade é 12. Tá? E os 5% que eu tenho vai ser dividido para os dois lados. Então, nesse caso, 2,5%. 12 com 2,5%, o valor, com duas casas decimais, é 2,18. Tá? Aí eu vou voltar aqui na fórmula, ó. 2,18, aqui tem mais casas decimais, porque ele viu numa tabela mais completa. Tá? Mas ficou 33,76 menos 2,18 vezes o desvio padrão dividido pela raiz de n. E encontrou o limite inferior, trocando o sinal de menos para mais, porque a distribuição T também é simétrica, a gente encontra o limite superior, 36,58. Então, ó, é um intervalo de 95% para a resistência do concreto, para o caso em que a variância é desconhecida. Observa que esse intervalo de confiança, a amostra é a mesma. Mas esse intervalo de confiança, quando eu uso a distribuição T, ele ficou com amplitude maior do que o anterior, que eu usei a variância da população. Tá? Ou seja, como eu estou usando a variância da população, eu estou usando a normal ela é mais precisa do que a T-de-Student. Então, essa amplitude do intervalo usando a normal é mais curta. E a amplitude usando a T-de-Student ela vai ser mais ampla.
tá? É a comparação entre esses dois intervalos. Eu tenho um material aqui com essas fórmulas que eu vou passar para vocês, juntamente com uma lista de exercícios, tá? Que eu devo estar colocando amanhã. De manhã eu devo estar colocando essa lista de exercícios, que a gente vai até resolver muitos problemas aí na próxima aula. Tá? Aí, a última coisa que está faltando para a gente é o intervalo de confiança para a proporção da população. Daqui a pouco a gente também vai resolver algum exercício, tá? Algum exercício para treinar, né? Então, veja, o intervalo de confiança para a proporção está aqui. Está dado também, ó. Veja. Aí eu tenho a proporção da amostra e eu tenho a proporção, tá? Da minha população aqui, da minha população. E a distribuição vai ser normal, do jeito que está aqui dizendo, vai ser normal. Bom, veja o que acontece. Ele querendo montar um intervalo de confiança para a proporção da amostra, tá? Aí ele está dizendo, considerando aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, 90% da produção atende o valor do teste de compressão. Tá? Aí vamos dizer, três corpos de prova não atenderam, porque eu tinha 13, mas 3 tiveram uma compressão inferior a 30. E o normal é que fosse esse teste, esses valores, fossem maiores do que 30. Tá? Aí ele vai montar um intervalo de confiança, tá? Para essa proporção aqui, tá? Que isso aqui é a proporção de amostras que tiveram defeitos, que não satisfizeram o teste de compressão, tá? 3 sobre 13, ok? 23% das amostras não foram satisfatórias. Aí ele vai montar um intervalo de confiança de 95%. Tá? Aí, ó, então, ele coloca o P-chapéu, que é 0,23, tá? Menos, como o intervalo de confiança é para 5%, 2,5% para cada lado, e usando a normal, a gente encontra esse valor e a gente já viu ele algumas vezes, que foi menos 1,96. Raiz quadrada do P1 menos P sobre N. Ele deu no problema que essa proporção era 0,90. Tá? 90% atende e 10% não atende. Tá? Aí, com isso, ele encontrou o limite inferior aqui e o limite superior, fazendo as contas, né? Aí, ou seja, a proporção dos corpos de prova dos cimentos que não atenderam à especificação, a proporção amostral foi 23%. Mas ele obteve uma estimação pontual que diz que a proporção pode estar entre 7% e 39%, feito as contas. E isso com um nível de confiança de 95%. Ok?
Então, ele fez isso porque tinha a sugestão aqui de que 90% da produção atende o valor, 10% não atende. Tá? Mas ele vai fazer um outro intervalo de confiança aqui, ó, quando ele não tem uma sugestão da proporção populacional. Aí, quando ele não tem, ele vai usar sempre a proporção amostral. Tá? Usando sempre a proporção amostral, aí o que aconteceria? Seria 0,23 menos 1,96, que é o valor da tabela normal, vezes P chapéu, Q chapéu. Tá? No anterior era 0,10, 0,90, porque o problema falou, mas aqui não. Aqui o problema não falou nada, então eu vou usar a minha amostra. 0,231 vezes 0,23 vezes 0,77, dividido por 13. Tá? E aqui também. Então, observa. Faço as contas, eu encontro que esse limite inferior é 0,0019, tá? Basicamente, menos de 1%, e aqui 46%. Ou seja, o intervalo de confiança aqui, quando eu usei somente os dados da amostra, também ficou muito mais amplo do que o anterior que eu calculei. Porque o anterior ficou entre 7% e 39%. Tá? E esse aqui, que eu usei só o da amostra, ficou em 0,0019 e 0,46. Ok? Bom. Então, com isso, a gente fecha essa questão dos intervalos de confiança. Tá? Então, eu tenho um resumo aqui. Ó, um intervalo de confiança para média com variância conhecida, o intervalo de confiança para média com variância desconhecida, tá? E aqui o intervalo de confiança para a proporção, quando a gente não conhece a proporção da população. Tá? Que a gente usou sempre a proporção amostral. Aí tem alguns exemplos aqui que a gente pode resolver para fixar. Mas, basicamente, a aula de hoje, isso aqui é um resumo geral que a gente pode utilizar. Tá? Veja, um provedor de acesso à internet deseja implantar um plano sem limite de horas. Para isso, verificou uma amostra de 25 usuários os tempos de uso no mês, obtendo uma média amostral de 27 horas, 26,8. Eu acho que isso era no tempo da internet de escada, né? Hoje em dia, esse tempo de 27 horas o cara gasta num dia só, né? E a variância aqui, 6,25. Tá? Aí ele diz, encontre um intervalo de confiança de 90% para a média. Então, veja, a variância da população foi dada. Aí, nesse caso, como a variância é conhecida, a gente pode usar essa fórmula daqui para montar um intervalo de confiança. E ele quer um intervalo de confiança de 90%. Então, veja, deixa eu abrir aqui
Deixa eu abrir aqui uma planilha. Tá? E deixa eu aproveitar para copiar esse problema, porque assim a gente não fica sofrendo, indo lá e tirar um instantâneo aqui. Pronto. Então, aqui. Então, vamos lá. Ó, então, eu vou ter um limite inferior e um limite superior. Tá? Aí vai ser, eu posso botar aqui, vou dizer, o limite inferior e aqui embaixo o limite superior. Tá? Então, eu vou dizer que é 26,8, tanto aqui quanto aqui é o x barra. Tá? Aí eu vou somar esse valor com um valor que eu vou calcular aqui. Que valor vai ser esse? Primeiro, o intervalo de confiança é de 90%. Então, quanto é o erro que o intervalo admite? 10%. Só que esse erro vai estar dividido para os dois lados. 5% para cada lado. 5% para cada lado, então variância conhecida, eu vou encontrar o valor do Z. Tá? O valor do Z, na tabela da normal, que mais se aproxima de 5%, eu tenho esses dois valores aqui, ó. Ou 1,64 ou 1,65, negativo. Tá? Vamos pegar o maior, porque assim o intervalo fica mais amplo. Tá? Então, vamos pegar 1,65, certo? Então, vai ser igual a 1,65, tá certo? Vezes o desvio padrão, que é raiz de 6,25, tá? Sobre N, que é 25. Tá? Aí eu vou botar assim, ó. Não sei se vai fazer. Raiz de 6,25 dividido pelo tamanho da amostra, que é 25. Aí eu fecho, deu o valor 0,825. Tá? 1,65 vezes a raiz de sigma 2 sobre n. Porque na fórmula é sigma sobre raiz de n. Deixa eu pegar a fórmula aqui. Mais ou menos sigma raiz de n. Para a gente deixar ela aqui, né? Pronto. Eu tenho 0,825 aqui, tá? E a mesma coisa aqui embaixo. Ctrl C e aqui Ctrl V. Só que o limite inferior vai ser o valor negativo, tá? E o limite superior vai ser esse valor positivo. Tá? Então, eu tenho x barra mais ou menos esse valor aí. Tá? Aí eu posso dizer que vai ser igual a esse C10 mais C11. É o meu limite inferior. E aqui igual a esse mais esse. É o meu limite inferior. Tá?
Então, o intervalo de confiança de 90% para a média é 25,9 e 27,6. Tá? Aí, com 90% de confiança, os valores plausíveis para a média do tempo que os usuários ficam na internet é esse aqui. Tá? Aí ele diz, de quanto deve ser aumentado o tamanho da amostra para que, mantidas as demais medidas, o comprimento do intervalo caia pela metade. Tá? Ele quer que esse comprimento aqui, que é 0,825, tá? Passe a ser 0,41. Aí, para fazer isso, ele vai aumentar o tamanho de amostra aqui. É só uma conta sem sentido, porque ele diz, ó, se a amostra aumenta, tá? A amplitude do intervalo diminui. Tá? Aí ele quer que esse 0,82 passe a ser 0,41. Ok. Não vou fazer isso, não, que isso é só conta, né? Não tem muito o que fazer. Esse mesmo intervalo, se fosse utilizando a distribuição T de student, aí eu vou pegar aqui, ó, somente Ctrl+C. Considerando, se a variância, eu vou botar aqui, se a variância da população por desconhecida, é uma suposição, né? Aí a gente vai usar a T de student. Deixa eu copiar aqui, Ctrl+C. Aí, basicamente, o que eu vou mudar é só a distribuição normal, que eu calculei aqui era 1,65. Tá? O meu tamanho de amostra é 25. Então, na T de student, eu vou ter esse valor aqui, 24. São os graus de liberdade. E eu vou olhar, o meu intervalo de confiança é 10%, dividido para os dois lados, 5%. Aí eu vou descer aqui e cruzar com os graus de liberdade, 171. Tá vendo? Então, ó, no lugar da normal, que deu 1,65, eu vou colocar 171 aqui e 171 embaixo. Aí, com isso, ó, o intervalo de confiança ficou como? Ficou mais amplo. Ele aumentou um pouco, passou de 25,94 para 27,65. Tá? Aumentou um pouco, mas não foi muito. Tá? Isso aqui se a variância for desconhecida. Intervalo de confiança, basicamente, o que tem para fazer é substituir os valores na fórmula, aqui, ou nessa, ou então nessa outra aqui, ó, dependendo se a variância da população é conhecida ou não, a gente substitui, aí depois vai só fazer a conta. Tá? Para encontrar os limites inferior e superior. Se tiver alguma pergunta adicional, tipo, esse valor é um valor plausível para a média, a esse nível de confiança, aí você basicamente vai ver se o valor pertence ao intervalo.
Se o valor pertence ao intervalo, então aquele valor é aceitável para representar a média. Se está fora do intervalo, não é aceitável. Ok? Vamos ver um problema para a proporção para a gente concluir a aula. Tá certo? Deixa eu pegar aqui um problema aqui. As vantagens da gente dar uma aula num ambiente com tecnologia é melhor porque a gente pode abrir um computador e deixar a aula mais ágil. Nas salas das universidades, a gente não tem essa facilidade, né? Se a gente pensar em levar o notebook do professor, que corre um risco, né? Que a gente não sabe se tem segurança lá, aí o que acontece? Aí vai demorar um tempo para montar e colocar um data show e tal. Aí isso tudo toma tempo, não é? Deixa eu pegar um problema desse aqui, de intervalos de confiança. Ó, deixa eu ver aqui. Bom, vamos pegar esse aqui, ó. Pegar esses dois aqui. É 10 a 11. Então, vou colocar aqui. Uma empresa de pesquisa de. Sim, deixa eu pegar também a fórmula aqui do intervalo de confiança para a proporção. Vou botar aqui do lado. Então, ó, uma empresa de pesquisa de opinião seleciona 300 eleitores de São Paulo e 400 do Rio de Janeiro e pergunta a cada um se votará ou não no candidato a presidente A nas próximas eleições. 75 eleitores de São Paulo e 120 do Rio respondem que sim. Aí diz, construa um intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as proporções de eleitores de São Paulo e do Rio. Bom,
como ele está com um problema aqui, está pedindo um intervalo de 95% de confiança, aí a primeira coisa, vamos botar aqui, Rio, vamos calcular um intervalo de confiança para o Rio e outro para São Paulo. Tá? A proporção amostral que ele tem aqui, 75 de São Paulo e 120 do Rio. Tá? Então, vou botar aqui igual a 75 dividido por 300. Essa 25% é a proporção em São Paulo. E no Rio, 120. 120 dividido por 400. Tá? Vocês sabem que eleitor de Rio e São Paulo tem titica de galinha na cabeça, né? Bom, então, essas são as proporções amostrais. Tá? Bom, aí o intervalo é de 95%. E os 5% vai estar dividido para os dois lados. Tá? Aí, nesse caso, eu vou consultar a tabela da normal, em 95%, eu já sei que vai ser 1,96. Eu já sei que é 1,96. Só que ele vai ficar multiplicado pela raiz quadrada desse produto. Qual é o produto? Aí eu vou botar aqui. Vezes a raiz. Tá? Aí eu vou botar aqui de quem é a raiz. Aí vai ser 0,30, 0,30 vezes 0,70, tá? Dividido por quantos eleitores eu tenho no Rio? 400. Tá certo? Fechar aqui. Igual. Pronto. É esse o valor. Eu vou dar um Ctrl+C para aqui para baixo, porque o que vai mudar aqui é que, ao invés de 0,30, vai ser 0,25 vezes 0,75. E vai ser dividido por 300. Pronto. Então, esse é esse valor aqui, né? Aí eu vou botar aqui, vou botar aqui limite inferior, e aqui eu vou botar limite superior. Então, o limite inferior vai ser esse aqui, L7, menos o valor calculado aqui, e o limite superior vai ser L7 mais esse valor calculado aqui. Então, o intervalo de confiança para o Rio é 25% e 34%. Tá? Com certeza é candidato honesto no Rio. Por isso que não se elege. Se fosse ladrão, ele tinha mais de 50% aqui. Tá? Agora o de São Paulo. 0,25 menos 20%. E aqui, 0,25 mais 0,29. Então, a gente observa, o intervalo para São Paulo, ele é mais curto, está entre 20% e 29%. No Rio, está entre 25% e 34%. Então, é provável
que esse candidato tem a maior aceitação no Rio do que em São Paulo. Tá? Em São Paulo, a chance dele se eleger é menor ainda, tá? Porque o limite superior aqui é menor do que 30%. Tá? Esses problemas de proporção, eles são muito utilizados em situações que eu tenho eleições, se eu compro ou não um produto, se um remédio cura ou não uma doença. Eu estou sempre numa situação em que eu tenho duas alternativas de solução. Essa questão aqui é 11. Ó. Numa pesquisa de mercado, deseja-se estimar, dentre os consumidores de uma cidade, a proporção que passariam a usar um certo produto após experimentá-lo. Aí foi obtida uma amostra de 200 consumidores e, depois de um mês, 30% decidiu adquirir o produto. Aí ele diz, faça um intervalo de confiança de 95%. Basicamente a mesma coisa, tá? Vamos dizer, o produto tem uma proporção de 30%, que ele falou aqui. Tá? Aí ele pede um intervalo de confiança de 95%. Vamos fazer um intervalo de confiança um pouco mais rigoroso do que esse de 95%? Vamos usar 99% para ser um pouco diferente. Porque, não, eu vou copiar esse daqui, porque ele tem os valores 0,30, 0,70. Só que o tamanho da amostra é 200. Está vendo? Só que, ao invés de 95%, eu vou usar 99%. Aí, qual vai ser esse valor? Se eu uso 99%, então 1% vai ser o erro. Tá? Vamos ver aqui na tabela da normal. Tá? Deixa eu abrir ela aqui. Tá? 1% vai ficar dividido para os dois lados, aí eu vou ter 0,005, tá? Que está aqui, tá? Ou aqui, está equidistante. Tá? O valor que mais se aproxima, 1% dividido por 2. Então, vamos usar aqui, menos 2,58. Tá certo? Menos 2,58 no lugar tá. Então, observe que, como o nível de confiança aumentou de 95% para 99%, esse valor vai ficar mais alto. Era 1,96, passou para 2,58. Então, igual a 0,3 menos esse valor, é o limite inferior, igual a 0,3 mais esse valor vai ser o meu limite superior. Então, a proporção de consumidores está entre 21% e 38%, tá? Ao nível de 99% de confiança. Ok? Bom, basicamente, os problemas que a gente tinha para fazer e apresentar nas aulas são esses. Tá? Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu os intervalos de confiança para a média, quando a variância era conhecida, e para a média, quando a variância é desconhecida. Tá? E também o intervalo de confiança para a proporção. Tá?
Normalmente, a gente está trabalhando aqui sempre com a normal, mas a gente quer amostras grandes, tá? Veja, então, a gente vai colocar umas listas de exercícios para vocês e eu vou colocar amanhã essa lista de exercícios e vocês vão trabalhar nela. Na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma aula só para resolver problema. Aí, os problemas que vocês não conseguirem fazer, tiver alguma dificuldade, vocês perguntam, tá? E a gente conclui o assunto. Aí, nossa terceira prova vai ser na terça-feira da próxima semana. E eu vou dar um prazo limite até a quinta-feira para vocês entregarem a prova e concluir essa disciplina. Ok? Tudo certo, gente? Sim, professor. Todo mundo está feliz. Vamos encerrar por hoje.